Bem, boa tarde a todos. Vamos, na medida do possível, ir melhorando aqui as nossas gravações, mas enfim, vamos dar isso conforme a gente combinou. Então, olha só, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me digam aí, tá? Que aí eu vou tentar responder a vocês dentro do tema que a gente escolheu para inaugurar hoje, que é a revisão com base em sentença trabalhista, tá? Então, olha só, o que a revisão com base em sentença trabalhista tem de diferente em relação às demais revisões, né? Acontece o seguinte, olha. Então, primeiramente, só para contextualizar, né? A revisão que a gente vai tratar hoje é aquela na qual a pessoa já está aposentada, tá? Vou pegar primeiramente esse exemplo, e aí, dentro dos 2 anos que ela foi demitida, que ela foi afastada, ela vai ingressar com ação trabalhista em busca de alguma verba cujo valor deve incidir contribuição previdenciária, uma hora extra, adicional noturno, por exemplo, adicional de salubridade, são verbas reconhecidas como remuneratórias e sobre as quais deve haver desconto de contribuição previdenciária. E se deve haver desconto sobre contribuição previdenciária, é lógico que isso vai repercutir no salário de contribuição e, por conseguinte, no valor da aposentadoria dessa pessoa. Certo? A rigor, a gente sabe que dá para receber a diferença dos últimos 5 anos. Então, é sobre esses valores, no primeiro momento, né, que vai haver o desconto de contribuição previdenciária, ou deve haver, e nesse sentido isso vai repercutir diretamente aí no valor da aposentadoria que a pessoa, então, recebia, certo? Ou na pensão por morte também é cabível, os dependentes também podem promover, tá, essa revisão, tá, revisão de aposentadoria no primeiro momento, eu vou focar nela, tá, só que ela tem dois destaques aí, qual seja, a rigor, de acordo com a lei, o artigo 103, caput da 8.213, a rigor o segurado tem 10 anos para pedir a revisão da sua aposentadoria. Nós temos, segundo a lei, duas datas distintas. Primeiro dia do mês seguinte o recebimento da primeira prestação ou do dia que a pessoa souber que seu pedido de revisão foi negado, certo? Então, de acordo com a lei, redação atual, nós temos duas datas bem distintas, bem claras nesse sentido. Contudo, a revisão com base em sentença trabalhista, ela não se apega, ela não se vale nem de uma regra nem de outra. Você não vai contar o prazo de 10 anos, não a partir do primeiro dia seguinte, né, primeiro dia do mês seguinte, da parcela, a primeira parcela paga recebida pelo segurado, pelo aposentado. Esqueça essa data. Tá? Esqueça essa data. Você vai contar, de acordo com o tema 1117 do STJ, 10 anos a partir do trânsito em julgado, da ação de conhecimento. Tá? Então, da ação de conhecimento. Opa, minha amiga Maura, tudo bem? Então, da ação de conhecimento, você começa a contar o prazo de 10 anos. Certo? Trânsito em julgado da ação de conhecimento, tema 1117 do STJ. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Stênio, mais uma vez. Hamilton, Eliana, Borba, Avilane, Stênio. Bom, me perdoem, tá? Acabou caindo aqui a conexão, mas estou de volta e vamos então reiniciar. Então, olha só, a aula de hoje é sobre revisão com base em sentença trabalhista, né? Conforme eu coloquei agora há pouco, só relembrando, qual é o diferencial dessa revisão? Ela tem dois pontos cruciais diferenciados, tá? Boa tarde, Denise. Tá, voltou então, né? De boa. Então, quais são os dois pontos? Essas revisões têm um prazo diferenciado no que toca à decadência, tá? O prazo decadencial de 10 anos, prazo esse ao qual essa revisão se submete, ele não é computado nos termos do que a lei prevê. Qual lei? A Lei 8.213. Lembremos, a 8.213 ela tem duas datas distintas para contarmos o prazo de 10 anos. Boa tarde, Márcia, Thaís, tudo bem? Tá? De acordo com a lei, artigo 103 caput, nós contamos o prazo para uma revisão em duas datas distintas, de acordo com a redação desde 2019, muito clara nesse sentido, que é tá, do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Então, como regra, você sempre tem que conferir o histórico de créditos para conferir quando o segurado recebeu a primeira parcela, não importa a DE, não importa a DIB, tá? O que interessa é a primeira parcela paga, isso pegando aqui no nosso exemplo inicialmente, naquelas situações de concessão administrativa. Então, vocês vão lá no histórico, vocês irão até o histórico de crédito, verifiquem lá quando receber a primeira parcela. Primeiro dia do mês seguinte, começa a contar o prazo de 10 anos. Tá? Segunda data, de acordo com o artigo 103 caput, do dia que souber que seu pedido de revisão foi negado. Então, a rigor, inclusive nos termos do tema 256 da TNU, tá? Caso o segurado, dentro desses primeiros 10 anos, solicite uma revisão administrativa, ele adia
esse prazo de 10 anos, ele terá novos 10 anos na prática. A TNU insiste ou resiste em chamar isso de interrupção, mas na prática é a mesma coisa, tá? O pedido administrativo acaba por interromper esses 10 anos iniciais e você terá o segurado, né, novos 10 anos no dia que souber que seu pedido de revisão foi negado. Contudo, quando se trata de revisão com base em sentença trabalhista, nós não observamos nenhuma forma nem outra de contar esse prazo de 10 anos. Nos termos do tema 1117, 1117 do STJ, que já transitou em julgado, até se tentou levar para o Supremo, mas não é matéria constitucional e assim foi reconhecido. Então, tema 1117, as sentenças com base em as revisões, perdão. As revisões com base em sentença trabalhista, o prazo de 10 anos conta, tá? O prazo tem início no dia que transitar em julgado a ação de conhecimento trabalhista. Não importa quanto tempo isso venha a ocorrer depois da aposentadoria. Inclusive, no Instagram, eu coloquei uma decisão na qual a ação trabalhista foi intentada no ano de 2002 e encerrou no ano de 2013. Ou seja, levou 11 anos para encerrar. De todo modo, não interessa, tá? A gente não vai se preocupar com o prazo decadencial, repito, da aposentadoria em si, tá? Mas sim do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Então, percebam, quando se trata do prazo decadencial, nós temos uma data distinta, uma terceira via, digamos. Não nos valemos das duas hipóteses previstas na lei. É uma situação diferenciada. Então, o prazo começa a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Certo? Então, busquem saber quando transitou em julgado a ação de conhecimento. A partir dali, inicia o prazo de 10 anos para entrar. Aí nós temos uma discussão, né? Que aqui eu vou poder me dar o luxo de entrar também, de me aprofundar, porque no Instagram não dá, né? Qual seja, a rigor, tá? Trata-se de uma revisão que você não vai poder levar direto à via judicial. Por que não? Porque aqui nós temos mais uma excepcionalidade. Quando se trata de revisões, comumente, normalmente, você não precisa provocar o INSS. Essa, inclusive, é a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal no tema 350, que é o RE 631-240. Então, nos termos do tema... Grande André, tudo bem, meu irmão? Tamo junto, meu amigo. Boa tarde, Alexandre. Então, olha só, normalmente, comumente, a rigor, revisões dispensam prévio requerimento administrativo. Quem disse isso? O próprio Supremo no RE 631-240 de Minas Gerais, que é o tema 350. Contudo, ele fez uma ressalva, tá? Boa tarde, Tatiana, tudo bem? O Supremo fez uma ressalva, disse, olha, revisões, tá? A rigor não precisam de prévio requerimento administrativo, a não ser que se trate de revisões com base em matéria de fato, nunca levada ao conhecimento do INSS. Tá? Matéria de fato que o INSS nunca teve a oportunidade de analisar. E aqui estamos diante de um caso que bem simboliza isso. Ou seja, é um fato novo, posterior à aposentadoria, que o INSS nunca tomou conhecimento. Então, a rigor, você não pode ir direto à via judicial. Você vai ter que provocar o INSS, levar cópia integral, tá? Apresentar a cópia integral do processo trabalhista, para então provocá-lo e verificar, porque existe a possibilidade do INSS reconhecer o seu direito. Então, toda vez que alguma revisão tiver a possibilidade de ser reconhecida administrativamente, a regra é que você deva, antes de ingressar com a ação judicial revisional, primeiro provoca o INSS. Tá? Tem algumas decisões que dizem, olha, como é muito comum o INSS negar, então eu dispenso o prévio requerimento administrativo, mas é uma exceção. A regra é que você tenha que provocar o INSS, certo? E aí, você tem que se atentar para o caso concreto, porque, veja só, pegando o que eu falei agora há pouco, tema 256 da TNU, né? Caso você precise, que lógico, você não vai comprar uma briga desnecessária, tá? Então, quando você, nesses 10 outros anos, né? Então percebam, esqueçam a data do início do benefício, esqueçam a primeira parcela recebida. Você vai contar 10 primeiros anos, boa tarde, Joviniana, você vai contar os 10 anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento, certo? Você tem 10 anos depois dali. Quando você entra com pedido administrativo revisional, nos termos do tema 256 da Turma Nacional de Uniformização, zera o prazo, tá? Você tinha 10 anos do trânsito julgado, zerou. Do dia que você souber que o pedido foi negado, aí você conta novos 10 anos, certo? Por hora eu estou falando só em decadência, né? Decadência. Então, voltando ao ponto, decadência. Temas
1117 do STJ, que diz que, em princípio, conta o prazo do trânsito em julgado da ação de conhecimento, certo? Tema 350 do Supremo, que diz que, a rigor, revisões de matéria de fato, não de direito, que é o caso que a gente está tratando, necessitam de prévia provocação, tá? Então tem que provocar no INSS. Quando você, então, provoca no INSS, aí você já vai utilizar, caso seja necessário, o tema 256 da Turma Nacional de Uniformização, que diz que o prazo de 10 anos, ele é, digamos, como fosse renovado. Tá? Começou com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, zerou com o pedido de revisão administrativa, tá? Não é uniforme, tá? Eu vou já lhe responder também, Denise, mas muito oportuno a sua pergunta. Então, olha só, zerou a decadência com pedido administrativo. Depois que souber que foi negado, novos 10 anos. Novos 10 anos, tá? Depois que você souber que o pedido foi indeferido. Não há ainda um consenso, tá? No STJ, nós não temos uma decisão ainda, um repetitivo do STJ ou um PUIU a respeito. Esse tema 256 da TNU não transitou em julgado ainda, certo? Mas, por exemplo, nós temos um incidente de assunção de competência do TRF4, salvo engano, número 12, que segue a mesma linha do tema 256 da Turma Nacional de Uniformização, que diz também tem 10 anos depois que souber que o pedido foi negado, tá? Mas, a rigor, eu acredito que vai prevalecer. Certo? Até então, repito, estamos falando de decadência. Vamos agora avançar na prescrição. Tá? Prescrição. Então, olha só, a prescrição, certo? Depois eu vou para a pergunta da Denise. A prescrição, ela iniciou quando a pessoa recebeu a primeira parcela da aposentadoria. Certo? Então, a rigor, tá? A rigor, a ideia da prescrição, ela tem uma contagem diferenciada. Certo? Então, a prescrição tem uma contagem diferenciada. Ela não inicia do trânsito em julgado da ação de conhecimento, certo? A rigor, tá? A gente tem duas linhas de conclusão aqui que eu vou trazer para vocês agora. A rigor, há quem entenda que a prescrição iniciou lá com o pagamento a menor, tá? Quando a pessoa recebeu a primeira parcela da aposentadoria, ele começa a contar a prescrição. Quando você entra com ação trabalhista, mesmo o INSS não fazendo parte do processo na Justiça do Trabalho, até mesmo que quando você pede para ele ser incluído, ele diz que não tem interesse, e o juiz às vezes não acata também. Então, normalmente, o INSS não participa, 99% dos casos, certo? Não participa. Então, olha só, indiferentemente a isso, o resultado da sentença trabalhista vai surtir efeito contra o INSS, mesmo ele não tendo participado da ação trabalhista, mas não é só isso. E agora nós vamos para o tema 200 da Turma Nacional de Uniformização. Tema 200 da Turma Nacional de Uniformização. O que diz o tema 200? O tema 200 diz que o prazo prescricional, tá? Prescrição agora. O prazo prescricional para receber as parcelas devidas conta do trânsito em julgado da fase de liquidação. Então perceba um pouco mais adiante. Certo? Para contar o prazo decadencial, nós contamos o prazo da fase de conhecimento, o trânsito julgado da fase de conhecimento. Por sua vez, tema 200 da TNU, para contar a prescrição, nós adiamos um pouco mais, o que eu entendo correto, porque só com a liquidação você vai saber quanto acrescentou no valor do benefício, quanto acrescentaria, né? Qual seria o valor mensal. Então, nós precisamos dessa definição para podermos pedir, inclusive, junto ao INSS, né? Já entrando aqui na pergunta da Denise. Então, de acordo com a TNU, tema 200, a prescrição inicia no dia em que transitar em julgado a fase de liquidação. E tem um detalhe. Durante a tramitação da ação trabalhista, mesmo o INSS não tendo feito parte do processo, segundo o entendimento que hoje nós temos, a prescrição fica suspensa, mesmo o INSS não tendo participado da lide trabalhista. Isso porque se entende que, de certo modo, direto ou indiretamente, o INSS e a Receita acabaram por contribuir por aquela situação, que deveria ter fiscalizado a empresa, digamos, no sentido de cobrar que eles pagassem sobre as verbas devidas. Tá? O próprio Estado, a Justiça do Trabalho é o Estado também que tardou, ou seja, não tem nessa do segurado. Ele precisava daquela sentença para poder ingressar com a sua ação revisional. Então, tem-se o entendimento firmado no tema 200 da Turma Nacional de Uniformização, que durante a tramitação da ação trabalhista,
não corre prescrição alguma, a rigor ela fica suspensa. Então a ideia, a rigor, é você pega a primeira parcela recebida, não é o primeiro dia não, tá? Aquela ideia do primeiro dia para fins de decadência, para fins de prescrição, você conta da própria parcela recebida. Então ali começa a contar a prescrição. Essa prescrição, por sua vez, ela é suspensa, uma das linhas que há de entendimento, ela é suspensa com o ajuizamento da ação trabalhista. Não importa quanto tempo dure a ação trabalhista, permanece suspensa. De acordo com a TNU, tema 200, depois que encerrar a fase de liquidação, quando então você já sabe, você segurado, quanto vai potencialmente aumentar o valor da sua aposentadoria, você vai pedir a revisão, né, a inclusão daqueles valores, a partir dali retoma a prescrição que ficou suspensa durante toda a tramitação do processo trabalhista, certo? Então, suspendeu, tá? Suspendeu com o ajuizamento da ação trabalhista, permaneceu suspensa durante toda a tramitação, só voltou a correr, tá? Só voltou a correr no dia que soube, então, que encerrou a fase de liquidação. Caso você precise passar pela via administrativa, o pedido administrativo, agora com base... Boa tarde, Vitória. O pedido administrativo de revisão, que você a rigor precisará passar, ele tem um condão de suspender novamente a prescrição. Não tem limite de suspensões, tá? Tem limite de interrupção da prescrição. Então, a suspensão pode ocorrer mais de uma vez, a prescrição pode ser suspensa mais de uma vez. Então, no nosso caso, que hora trata, primeiro foi suspensa pela ação trabalhista, depois foi suspensa novamente pelo requerimento administrativo e, de igual maneira, durante todo o processo administrativo, dure quanto tempo durar igualmente, não correrá prescrição. Se porventura o INSS negar a sua pretensão, tá, volta a correr de novo a prescrição. E aí, voltou a correr, depois que soube que o pedido foi negado, você tem um prazo para então entrar na Justiça Federal, a rigor, né, tá, para pedir essa revisão com base na sentença trabalhista. E aí nós temos então a seguinte contagem. Do dia do ajuizamento da ação, você conta para trás 5 anos, que é justamente a prescrição quinquenal. Acontece que dentro desses 5 anos, nós só iremos nos valer dessa contagem dos períodos em que houve inércia, em que o segurado ficou parado. Ou seja, enquanto ele esperava o resultado administrativo, ele não ficou parado. Portanto, esse período não entra nessa contagem de 5 anos. De igual modo, também, nos termos do tema 200 da TNU, enquanto a ação trabalhista tramitava, também não ocorrer prescrição alguma. Então, a ideia é, a data do ajuizamento, vamos imaginar que fosse hoje, né? 3 de janeiro de 2025. A rigor, nós pegaríamos de janeiro de 2020, certo? Os últimos 5 anos, contudo, não é tão simples assim. Não deve ser caso você busque receber os valores devidos, de acordo com o entendimento que a gente tem por hora prevalecente. Ou seja, nesses 5 anos, como já dito, vocês só vão considerar os períodos em que houve inércia. E aí vocês devem somar a esses 5 anos, digamos assim, esse período de tramitação, tanto do processo trabalhista quanto do processo administrativo. Por exemplo, imaginemos alguém que se aposentou lá no ano de 2010, tá? 2010, ou seja, 15 anos atrás. Certo? Em 2011, ele entrou com ação trabalhista. 1 ano depois, tá? 1 ano depois entrou com ação trabalhista. Imaginemos que esse processo demorou 10 anos para encerrar. Encerrou em 2021. Então, aposentadoria 2010, ação trabalhista 2011, vou pegar janeiro, tá? Como referência, só para facilitar. Janeiro de 2011, transitou em julgado a fase de conhecimento. A partir daí, começam os 10 anos para entrar com ação revisional, ou seja, tem até 2031. A fase de liquidação demorou mais 1 ano, ou seja, foi até 2022. Tá? Vamos imaginar que foi até 2022, a fase de liquidação. Então, da liquidação é que a gente conta a prescrição. Por sua vez, imaginemos que levou mais 1 ano para entrar com pedido administrativo. Então, 2021 encerrou a fase de conhecimento, 2022 encerrou a fase de liquidação e 2023 entrou com pedido de revisão administrativa. E em 2024 é que ele soube que foi, então, indeferida a sua pretensão. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Hoje, em janeiro de 2025, para saber desde quando ele pode receber as parcelas devidas de acordo com o entendimento predominante. Então, você vai contar de 2025 para trás os últimos 5 anos, só que, como já dito, nós só vamos incluir nessa contagem os períodos em que houve inércia. E assim, entenda-se, desde a data que ele se aposentou até agora, 2025, quantos anos de inércia nós tivemos?
Então, primeiro, de 2010 a 2011, um ano, né, que ele levou para entrar com a ação trabalhista. De 2011, perdão, até 2022, quando encerrou a fase de liquidação, a gente não conta, tá? Esses 11 anos não entram. Tá? De 2022 para 2023, que é o período que ele esperou para entrar com revisão administrativa, mais um ano. Então, 2 anos de inércia. 2023 a 2024 não entra nessa contagem, porque é o período que eu estava esperando a INSS resolver responder o seu pedido administrativo. Então, também não teve nessa. Então, 2024 para agora, nós temos de 2010 até agora, portanto, apenas 3 anos de inércia, e, portanto, apenas 3 anos de prescrição. Logo, não tem nenhuma parcela prescrita. Ou seja, vocês devem cobrar desde janeiro de 2010. Seriam, pois, aí 15 anos de diferenças, sem enfrentar nenhum problema quanto ao prazo decadencial, porque, como já dito, na pior das hipóteses, a gente conta de 2021, quando encerrou a fase de conhecimento, então, na pior das hipóteses, é 2031. Tá? Nós poderíamos discutir ainda, se fosse necessário, não é no nosso caso concreto, novos 10 anos depois que soube que o pedido administrativo revisional foi negado. Mas nós não precisaremos comprar essa briga. Portanto, não há porquê, nesse caso, que ora criei, tá, nós entrarmos nessa discussão, uma vez que é desnecessária. Afinal, estamos em 2025, tem tempo sobrando aí de decadência. Portanto, juntando esses temas todos que eu lhes coloquei, tema 1117 do STJ, que trata da decadência, transitada em julgado, tema 200, tema 200 da Turma Nacional de Uniformização, esse também transitou em julgado, tá? Mas, enfim, nós não temos uma posição ainda uniforme do STJ a respeito, afinal, a prescrição volta a ocorrer ou não só depois da fase de liquidação, né? Teve até um colega que colocou no comentário lá que ele entendia que deveria ser observada a súmula 85 e não a contar o prazo da fase de liquidação, né? Só que, no meu entender, conforme eu respondi lá no questionamento dele, não são situações que conflitam, tá? A súmula 85 convive perfeitamente aqui com o que eu estou lhes expondo, até mesmo porque a súmula 85 é do próprio STJ, né? Tá? Então, a ideia é, nós só devemos incluir na prescrição os períodos de inércia. E, nesse caso, como a gente está cogitando, a gente tem como receber muito mais do que 5 anos. No caso que eu postei, inclusive, no Instagram, a pessoa pode receber 16 anos de diferença. 16 anos. Tá? Então, quanto mais demoração trabalhista, mais parcelas haverá de receber, até porque, como já dito, durante a ação trabalhista fica suspensa todo o intervalo à prescrição, fica suspensa. Então, nós temos, e finalizando aqui, né, essa nossa primeira exposição, depois vou para a pergunta da Denise. Nós temos, então, nas revisões com base em sentença trabalhista, que nos atentarmos para os temas 256 da Turma Nacional de Uniformização, caso haja necessidade de requerimento administrativo, que a rigor é o caso, isso oportunizará. Não há ainda um consenso, tá? Não está encerrada essa discussão. Se o processo administrativo revisional suspende ou interrompe a prescrição. Eu entendo que interrompe, tá? Essa é a minha leitura, e por hora está em conformidade com o tema 256 da Turma Nacional de Uniformização. Também temos que lembrar do tema 200, da própria TNU, que diz que a prescrição conta do trânsito em julgado da fase de liquidação. Também é oportuna a lembrança do tema 1117, que diz que o prazo decadencial, nas revisões com base em sentença trabalhista, tem início no trânsito em julgado da fase de conhecimento. Por sua vez, quanto ao prévio requerimento administrativo, que também citamos aqui, é o tema 350 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Certo? Bom, quanto à pergunta da Denise, né? Tem que apresentar planilha das diferenças devidas no processo administrativo? A rigor, Denise, é necessário, no entender, é desejável, porque, enfim, a ideia é quanto vai acrescentar no valor do salário de contribuição, né? Então, essa seria a ideia. Com certeza, Vitória. Então, a ideia é facilitar, né? O INSS ele não vai querer ter esse trabalho, e talvez na justiça também você não obtenha êxito por entender que você deu ensejo a negativa, né? Porque se o INSS pedir e você não apresentou, teoricamente não teve resistência injustificada do INSS, né? Porque, afinal, potencialmente ele precisava desses valores para poder incrementar o salário de contribuição mensal. Certo?
Então, eu entendo que diante dessa negativa, você não teria sequer, em princípio, não sei, até se quiser complementar aí, interesse de agir. Não sei se você ingressou na via judicial e teve alguma resposta distinta, certo? De todo modo, tá? O pedido administrativo, aí você conta a prescrição, né? Aí teria que só que verificar se o pedido administrativo, nessa hipótese, suspenderia ou não a prescrição. Em princípio, sim. Né? E como não tem limite de renovação de suspensão, você não teria prejuízo, de acordo com o caso concreto, né? Teria que fazer as contas. Tá? Por sua vez, e se passar de 10 anos do trânsito em julgado da fase de conhecimento? Bom, aí infelizmente não tem mais o que revisar, certo? Porque o prazo é fatal, né? Decadencial e já tem uma contagem bem diferenciada. Porém, se ultrapassar esse prazo de 10 anos, infelizmente estará caduco, tá? Não terá mais como pedir essa revisão. E se porventura der além de 5 anos de prescrição, mais dentro dos 10? Bom, aí você vai receber os últimos 5 anos de diferença. Já não dá para receber desde a data da entrada do requerimento, certo? Só um último detalhe. No caso que eu trouxe, inclusive, do TRF3, né, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles contaram prazo de 5 anos da fase de liquidação. 5 anos da fase de liquidação. E garantiram desde a D, né? Eu não encontrei no voto essa menção inicial de que a prescrição teria surgido lá com pagamento a menor. Até mesmo porque se trata de um fato novo, né? Tá? Mas no caso concreto da decisão, isso não fez diferença, porque de qualquer modo estava dentro dos 5 anos contando da fase de liquidação ou contando lá da fase desde a primeira parcela recebida. Mas a rigor, como regra, tá? A prescrição começa a contar da data da primeira parcela recebida que potencialmente o segurado tomou conhecimento do valor a menor. Certo? Bom, era isso que eu queria trazer aqui, né? Enfim, já se vão quase 30 minutos, o que realmente se torna inviável lá no Instagram, por isso que eu estou trazendo agora essa novidade e vou buscar aqui praticamente diariamente gravar vídeos mais curtos, né, para que vocês efetivamente assistam essa nossa pretensão e assimilem, tá bom? Então, a regra, minha pretensão, repito, é gravar todos os dias aqui, que a minha missão é espalhar, disseminar esclarecimentos. Obrigado a todos pela companhia. Vai ficar gravado, tá? De todo modo, alguém quiser assistir depois. Obrigado, Rosicléa. E mandem sugestões de temas também, seja aqui ou lá no Instagram, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Forte abraço. Obrigado pela companhia.